ele arrisca a sua vida para ir para Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele chega em Jerusalém, que a primeira coisa que ele começa, que ele dá uma volta, né? Ele vai olhar como é que está a situação, e ele ora, e ele ora, e ele não, no primeiro momento, ele não revela para aquele povo o que ele vai fazer. E aí, quando Deus permite, ele começa a contar para aquele povo o que ele vai fazer. E aí tem alguns que começam a falar assim: nossa, não vai dar certo. Lá no livro, no capítulo 2, versículo 19: porém Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Quando Neemias diz que vai reconstruir os muros de Jerusalém, ele encontra pessoas que vão contra aquilo que ele está sonhando, que ele está planejando, contra a vontade de Deus. E eles começam a zombar de Neemias: você não vai dar conta, você é louco, você vai contra a vontade do rei. E ele começa a perceber que as pessoas têm colocado dificuldade naquilo que ele planejou antes de chegar em Jerusalém. E eu não sei o que você está planejando para 2016. Talvez alguém vai ouvir os seus planos, alguém vai compartilhar dos seus sonhos e vai dizer: Wagner, isso é loucura que você está querendo fazer, não vai dar certo, você está doido, Wagner? Querer ganhar 30 crianças para Deus esse ano? É muita criança, moço, dá muito trabalho. Talvez eu e você tenha projetos para esse ano, e vai existir pessoas que vai tentar jogar areia, que vai tentar, como Isaac, tem uma passagem que fala que Isaac, ele cavava os poços, quando ele achava água, os inimigos vinham e enterravam esses poços, e ele lá cavava outros, e vinha água, e o inimigo vinha, mas ele não parava de cavar os poços, e cada poço que ele cavava, a água aparecia, a água surgia. Então Neemias, a primeiro passo, ele não se importou com o que eles falaram. Neemias continuou com o seu projeto. O projeto de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém. Eu não sei quais são os seus projetos para 2016, mas se você colocar eles diante da mão do Senhor e eles forem bênção para as suas vidas, bênção para a obra de Deus, não dê importância naqueles que vão se levantar e achar que o projeto não vai dar certo, achar que aquilo é grande demais para você. Não se importe, porque se Deus confiou algo na sua mão, se Ele permitiu que você sonhasse, é porque você é capaz, é porque os projetos podem acontecer. E aí a Bíblia diz que Neemias começa a reconstruir o muro. Ele convoca toda a sociedade, ele convoca os irmãos e pede para eles começarem a construir o muro. Aí ele fala: cada um na frente da sua casa começa a reconstruir o muro. Desde lá ele já pede ajuda ao rei, pedindo cartas para que ele consiga madeira, para que ele consiga todo o material para construir aquele muro. Aí quando ele está construindo o muro, ele começa a fazer a sua obra. Ele recebe um recado a partir do capítulo 5. Aí, no capítulo 6, eu queria que os irmãos abrissem o 6. Nós vamos ler um pedaço do 6, todos os irmãos compreenderem. Neemias 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Veja bem que Neemias já tinha construído o muro e que não tinha brechas, só faltava ele colocar os portões. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos nas aldeias do vale de Onom. Porém intentavam me fazer o mal. E enviei mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei a obra enquanto deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual me trazia uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu a Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edificas o muro, e segundo se diz, queres
profetas para falarem teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvira isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. E aí termina discorrendo a história. Quando Neemias está construindo o muro, Sanbalate e Gesem vai atrás dele, manda chamar ele, porque eles queriam convencer a Neemias a parar de construir o muro. O que Neemias responde? Não posso ir, porque eu estou muito ocupado. Irmãos, uma outra coisa que eu aprendi com Neemias, que a gente aprende com ele, é que ele não parou para ouvir a voz do inimigo. Ele não parou para ouvir o que os inimigos dele queriam dizer. A resposta de Neemias foi: não posso ir, estou muito ocupado, não quero ouvir o que vocês têm para falar para mim. E a Bíblia diz que foi por 4 vezes que os inimigos de Neemias mandaram chamar ele lá. E ele disse: eu não posso ir, porque eu estou ocupado, eu estou reconstruindo os muros de Jerusalém. Mas quando nós damos ouvido à voz do inimigo, os projetos de Deus param. Quando você para ouvir alguém que não é enviado de Deus, e essa pessoa consegue falar com você, talvez ela vai te deixar abalado. Então o primeiro passo é você fugir de vãs conversações. Se Eva, lá no jardim do Éden, tivesse fugido naquele momento da conversa com a serpente, Eva não teria caído. Mas Eva foi ouvir o que ela tinha para falar. E na conversa, a serpente convenceu Eva a comer daquele fruto que Deus tinha proibido. Se Neemias parasse a obra, descesse para ouvir Sanbalate e Gesem, ele teria parado com os muros de Jerusalém, eles talvez convenceriam a Neemias e a obra do Senhor teria parado. E quantas vezes a gente não para dar ouvido à voz do inimigo, igreja? Quantas vezes a gente não para ouvir conversinhas? Quantas vezes nós não somos boca do inimigo? Porque eu creio que nós podemos ser boca de Deus, nós podemos ser bênçãos, mas nós também podemos ser boca do inimigo. Porque Pedro era amigo íntimo de Deus, de Jesus aqui na terra. E Pedro foi boca de Deus aqui nessa terra. Quando eu disse para Jesus naquele momento: tu és o Filho de Deus, e ele disse: o que você fala, Pedro, é correto, e sobre essa pedra, sobre essa verdade que você está falando, eu edificarei a minha rocha. Você fala algo que vem de Deus. Jesus falou isso para Pedro. Então a sua boca foi usada por Deus neste momento. Mas aí passa lá algum tempo que Pedro fala algo para Deus, e naquele momento ele diz: olha, afasta-te de mim, Satanás. E Pedro dá espaço para que ele seja usado pelo inimigo. E fale o que o inimigo quer. E muitas vezes nós podemos ser boca de Deus, mas o inimigo também pode usar as nossas vidas. E se eu não fechar as brechas, se eu não reconstruir os muros, se eu não estiver guardado na presença do Senhor, eu posso ser boca do inimigo. E quantas vezes tem chegado pessoas usadas pelo inimigo para tirar a nossa paz, para destruir os nossos sonhos, para falar que você não consegue, para falar, trazer mais notícias, trazer mais conversações, trazer para o Chico. Estão falando isso de você. Falaram isso de você. Irmãos, tenham certeza que esse irmão que ama você, ele vai falar assim: estão falando. Não sei se é verdade, porque eu acredito em você, eu te conheço. Mas nós vamos resolver o problema. E aquela pessoa que trouxe a notícia para você, fala assim: então nós vamos lá juntos, ou juntas, resolver o problema, porque você corta. Só que a gente não, às vezes a gente ouve: falou? Falou. Conta para outro irmão, estão falando isso e isso do irmão, estão falando isso e isso daquilo do irmão, mas você não chega para o irmão que é interessado em saber e não conversa com ele. A gente fica sendo boca do inimigo, não passa, não repassa, mas não chega no ponto onde tem que ser resolvida a situação. E a gente fica ouvindo o inimigo. Então, irmãos, se nós somos cristãos, se nós somos verdadeiros, nós temos que fechar todas as brechas. E nós não temos que ouvir notícias ruins que o inimigo tem trazido para nós. Assim como Neemias fechou as brechas, ele estava ocupado. Outra coisa, quem se envolve em vãs conversações são pessoas que são desocupadas. Porque os que são realmente ocupados, os que têm realmente o que fazer,
eles não gastam o seu tempo em vãs conversações. Eles não gastam o seu tempo com leve trás. Eles não gastam o seu tempo ouvindo pessoas murmuradoras, que reclamam o tempo todo. A gente não tem paciência para esse tipo de pessoa. A gente tem que ouvir pessoas que estão falando do reino, que pensam algo a mais para a vida, que pensam algo a mais para a obra de Deus. E as pessoas desocupadas têm muito tempo para fazer isso. E Neemias naquele momento estava ocupado. Ele estava trabalhando na obra de Deus. E se você estiver ocupado na obra de Deus, se você estiver ocupado espiritualmente, você não vai ter tempo para ouvir a voz do inimigo, para ouvir as vãs conversações, com o inimigo dizer assim: ah, você não pode, você é fraco. Sou fraca coisa nenhuma, porque eu estou ocupada, eu estou trabalhando com o meu mestre, eu estou envolvida na obra do Senhor. Eu sou alguém ocupado e eu não tenho tempo para te ouvir. Eu não tenho tempo para te ouvir. Se Eva estivesse ocupada, por que Adão não estava com Eva? Certamente Adão estava fazendo alguma coisa. Porque Deus deu um jardim para Adão colocar nome dos animais. Adão tinha coisa para fazer, mas Eva estava lá, ociosa, sem nada para fazer. E aparece a serpente para bater um papo. Mulher gosta de conversar, coisa e tal. E aí Eva caiu como uma tola no papo da serpente. Caiu como um tolo. E quando nós estamos ociosos, irmãos, vocês podem perceber, olha para dentro da igreja, olha para dentro do trabalho, né? Local que você trabalha, as pessoas que estão ocupadas não tem tempo para uma conversinha. Dentro da igreja, as pessoas que estão trabalhando para Deus não tem tempo para fuxico, não tem tempo para fofoca e não tem tempo para ouvir a voz do inimigo. Porque tudo que o inimigo quer é que você pare para escutar. Tudo que o inimigo quer é que você dê êxito ao que ele falar. E a Bíblia diz que Sanbalate, não conseguindo falar com Neemias, ele manda uma carta. Ele, estão dizendo aqui que você está querendo se rebelar contra o rei. Estão dizendo aqui, estão dizendo isso, isso e aquilo. E Neemias diz: é mentira, é mentira. E Neemias parou de construir o muro? Não, continuou fazendo o que ele estava fazendo. Aquilo não abalou a vida de Neemias. Ele continuou firme no projeto que ele tinha, no propósito que ele tinha. E quantas coisas nós projetamos para o ano, e aí quando chega lá março, abril, a gente projetou: não, esse ano, Deus, eu vou fazer melhor. Esse ano eu vou fazer o melhor que eu tenho. Na primeira conversinha que você ouve, do primeiro H que Satanás joga, do primeiro H que Satanás usa a boca de alguém para falar com você, você para. Você para de fazer, você para de orar, você para de fazer o que você está fazendo para Deus, porque você deu um ouvido. Então, toda vez que vier as notícias, as más notícias, toda vez que vier um Sanbalate na vida de Gesem, deixe de lado, não escute, não dê ouvidos aos Sambalates da vida. Você precisa estar com seus ouvidos fechados para o mundo e para Satanás, mas abertos, atentos à voz do Espírito Santo de Deus. É isso que eu e você nós precisamos. Quantas vezes você já não parou porque ouviu coisas que desagradou seu coração? Quantas vezes você já não olhou para trás porque ouviu alguém se levantando contra você, falando coisas que desagradou o seu coração, que te entristeceu? Mas você parou para dar ouvidos. Não pare para dar ouvidos à voz do inimigo. Irmão, vai falar de alguém? Se for da obra de Deus, eu quero ouvir. Da vida de fulano, ciclano, eu não quero ouvir. Se for falar, nós vamos lá na casa de fulano, na casa de ciclano, e resolver o problema agora. Seja sábio, irmãos. Seja sábio para contornar as situações, assim como Neemias foi sábio. Seja sábio para não inchar, para não acrescentar mais problemas. Mas esteja sempre ocupado. Quando você estiver com a sua mente ocupada, com o seu coração ocupado, trabalhando na obra de Deus, trabalhando para sustentar sua família, trabalhando dentro do seu lar, você não vai ter tempo para a voz do inimigo, mas você vai ter tempo para a voz de Deus. E qual é a voz que você está ouvindo? Muitas vezes a gente ouve mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. A gente acredita mais no que o diabo diz para a gente do que no que Deus diz. Porque quando o diabo diz assim: você não vai ser feliz nunca, aí você carrega aqui para você e fala assim: realmente, acho que eu não vou ser feliz nunca, acho que eu não vou ter ninguém nunca, acho que eu não vou ser isso nunca, acho que... E aí você começa a trabalhar aquilo dentro de você, porque você ouviu a voz de Satanás. Enquanto a voz de Deus está dizendo: meu filho, minha filha, você é a menina dos meus olhos, eu te escolhi, desde o ventre da sua mãe tu és meu, eu te chamo pelo nome. E
nós pegamos uma mentira do inimigo e fazemos como verdade nas nossas vidas. Ah, falaram isso de você. Eu pego aquela mentira do inimigo e começo a trabalhar dentro da minha vida. Quando tem tantas verdades que Deus falou sobre mim. E eu prefiro ouvir a voz do inimigo do que ouvir a voz de Deus. Talvez o caminho que o inimigo nos dá é mais fácil. Talvez o caminho, as portas que ele nos abre é mais fácil. É bem mais fácil. Mas o caminho, esse caminho nos leva à morte, igreja. Há caminhos para os homens que parecem corretos, mas ele nos leva à morte. E os caminhos de Deus às vezes parecem complicados, parecem complexos, parecem difíceis, que nós olhamos para o céu e nós dizemos: eu não estou entendendo nada, Deus. Quando eu passei de servir, o negócio está piorando, eu não estou entendendo. Mas é no deserto que Deus nos ensina, que Deus trabalha conosco. É nos meios das dificuldades que Ele trabalha conosco. E Ele sempre sabe qual é o seu limite. O limite de Moisés, outro dia eu vi isso no Facebook, alguém postou lá, o limite de Moisés era o Mar Vermelho. E Deus abriu o Mar Vermelho. E tantos outros que passaram por situações que ali era o limite dele. E Deus entrou com providência no limite. Então, quando você chegar no seu limite, tenha certeza que Deus abrirá as portas. Quando você achar que você não suporta mais, Deus vai entrar com providência, porque Ele não vai deixar o seu filho morrer. Mas Ele nos ensina, através de lutas, através das dores, que não é Ele que nos proporciona, mas às vezes o próprio inimigo, as atitudes da vida, mas Ele está conosco todo o tempo. Mas para isso eu preciso ouvir a voz de Deus e não a voz do inimigo. Para isso eu preciso ser igual a Neemias, estar ocupado na obra de Deus. Eu preciso ter planos e projetos. Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Será que nós estamos vivendo por viver? Você não tem um plano? Quais são os seus planos para 2016? Ah, mas eu não posso planejar, nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Não, a Bíblia diz que faça os teus planos. Peça a Deus para abençoá-los e eles darão certo. É lógico que esses planos têm que estar incluídos na vontade de Deus. Mas planeje, coloque meta para a sua vida. Coloque meta. Hoje eu estava conversando com pessoas reclamando: meu casamento está difícil, está assim, assado, e reclamando. E eu falei assim: mas será que aí eu estou orando, mas até agora não aconteceu nada? Mas você já fez a sua parte? Você já fez o que você tinha que fazer? Não. Já se passaram 15 anos e vai passar mais 15 anos sem você tomar uma atitude. Se você realmente buscar, porque a gente tem que orar, irmãos, mas tem atitudes que somos nós que tomamos. Não adianta eu pedir orar a Deus pedindo emprego eu não for atrás do emprego. Não vai bater ninguém na minha porta oferecendo um bom emprego para mim. Eu tenho que ir na luta. Não adianta eu ficar orando para Deus eu passar na faculdade, passar no vestibular e eu não estudar. Então tem coisas, irmãos, que nós oramos, que Deus faz. Mas Deus faz os impossíveis. Esse aí é para Deus. Mas o possível, eu e você nós temos que fazer. Porque tem coisas que nós somos capazes de realizar. Quando você não for mais capaz, aí você olha para o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele vai fazer. Tenha certeza disso que Ele faz. No momento, na hora, no tempo dele. Mas enquanto não acontece, trabalhe. Ocupe a sua mente com o que vem de Deus. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus, com a oração. Se envolva na obra de Deus. Faça o seu trabalho secular como você se fizesse para Deus. Aproveite a oportunidade para pregar o Evangelho para alguém no seu trabalho, para falar de Deus. Se não conseguir pregar, pelo menos dê um bom testemunho. E você vai estar sendo alguém diferente, alguém que as pessoas vão olhar e perceber algo diferente. Então se ocupe. E o inimigo não terá vez na minha nem na sua vida. Vamos fechar as brechas. Vamos reconstruir os muros. Os muros de Jerusalém estavam caídos. As pessoas estavam indefesas, porque qualquer um poderia ali entrar na cidade e atacar. Então Neemias quis reconstruir os muros. E talvez eu e você nós precisamos reconstruir os nossos muros. Os muros de defesa contra o inimigo, contra o mal. Reconstrua os muros. Tapa os seus ouvidos para não ouvir aquilo que não provém de Deus. Tapa o seu coração, fecha o seu coração para não entrar algo que não provém de Deus. Mas abra para a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor diz que eu sou, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. E o que a Bíblia diz que eu posso, eu posso.
E só isso nos basta, igreja. A graça do Senhor nos basta. Amém? Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus.